paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, e os versículos 32 ao 37. O epígrafo aqui fala o seguinte: o sermão profético continua: a vigilância. Livro de Marcos, capítulo 13, e os versículos 32 ao 37, que diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E é como se um homem, partindo fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E estas coisas que eu vos digo-as a todos: vigiai. Tomem assento, meus irmãos. O texto bíblico, ele é conhecido dos irmãos da igreja, mas sempre Deus pode nos dar coisas novas de um mesmo texto. João, ele escreveu e ele disse: irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas eu vos escrevo um mandamento antigo, as mesmas coisas. É o que ele está falando na epístola. Eu não vos escrevo um mandamento novo, eu vos escrevo um mandamento antigo, as mesmas coisas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre nova e ela se renova. Nós podemos, do mesmo texto, pregar várias mensagens ou vários tipos de mensagens, ou caminhar por várias linhas de pensamentos bíblicos dentro da mesma leitura, dentro do mesmo texto. Eu até disse para o Joab pregar hoje. Já não, pai, eu não vou pregar hoje porque o que eu estudei, o que eu ia pregar, o pai pregou tudo domingo. Está bom, mas a palavra é sempre nova, sempre sai alguma coisa. Eu estava dizendo para ele que ontem, na reunião de obreiros, eu li um texto da vida de Saul, da chamada de Saul, da experiência de Saul com Deus, Deus descendo sobre ele o Espírito, e ele profetizando no arraial com os profetas, e sendo mudado no outro homem. Eu falei um pouco ontem, eu disse para o Jabó, na próxima reunião, eu vou pregar o mesmo texto, só que daí eu vou um pouquinho mais além, um pouco mais longe, porque a Bíblia, ela é vasta de mensagem, e sempre no mesmo texto, Deus pode sempre dar uma coisa diferente, novo pensamento, novas linhas, para nós visualizar dentro da palavra, quando o Espírito de Deus pode trazer-nos revelações. Mas o que eu li aqui esta noite, está falando da vigilância. É uma das coisas importantíssimas que nós precisamos ter. Aqui fala do Senhor que saiu e que não deu precisamente
o momento do retorno ao servo que ficaria cuidando dos seus bens. No entanto, aqui dá três ou quatro momentos. Não se sabe se ele vem à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã. Então fala sobre a vigilância nesse texto. Fala de alguns horários, fazendo colocação que não saberia qual desses o seu senhor podia voltar. O que enfatiza o escritor de Marcos aqui é que o servo precisaria permanecer vigilante, permanecer no cuidado. E mais três coisas que, além de horários, que menciona o texto, aqui menciona também três coisas importantes. Primeiro, olhai. Segundo, vigiai. E terceiro, orai. Orai, vigiai e olhai, olhai, vigiai e orai. São três palavras diferentes. Pede para olhar. Olhar faz parte do cuidado, de visualizar o que está ao nosso redor, ao nosso lado. Para tomarmos atitudes. Fala de oração. É uma coisa importante que precisa estar e viver na vida do crente. A oração é o combustível. A oração é o que nos dá força. Alguém diz que a oração é o fôlego da alma. Então nós precisamos orar. Mas nós precisamos também vigiar. São três coisas que no finalzinho do último versículo que nós lemos, uma coisa eu vos digo-as a todos, vigiai. Mas antes, ele está falando o seguinte: olhai, vigiai e orai. E ele finaliza, Marcos finaliza, fechando esse discurso bíblico, essa escrita. E uma coisa que eu vos digo-as a todos, vigiai. Orar é muito importante, nós tirarmos meia hora de oração, de súplica, de intercessão. Mas a vigilância também precisa estar na vida do crente. A vigilância precisa viver na nossa vida, porque senão nós podemos orar uma noite inteira e se não vigiar, outro dia o diabo, o demônio vai se apresentar para nós. E aí nós vamos brigar, vamos perder o equilíbrio, vamos falar o que não deve falar, o que não convém, aí nós vamos perder aquela noite de oração. Certo? Então, a vigilância é importantíssimo na vida do crente. Vigiar. Esta atitude, ela precisa ser constante na nossa vida. A vigilância. Não é verdade? Então nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos orar, olhar, para ver o que pode acontecer. Como já disse, o olhar faz parte do análise, de analisar as coisas. Vigiar, orar e olhai, para que possamos estar bem no prumo, vitorioso. Nós sabemos que nós não podemos viver sem oração. Jesus, ele deu exemplo de orar noites inteiras. Não só Jesus, mas Jacó no val de Jaboque, diante do perigo que estava à sua frente, e ter que se encontrar com seu irmão, a quem ele tinha traído lá atrás, quem ele tinha trapaceado lá atrás. Tudo bem, ali Deus já havia intervido, a ira do seu irmão já se tinha aplacado, mas na verdade Jacó devia, ele estava com medo.
Ele estava com medo de encontrar o seu irmão. Por quê? Davi disse assim, que o seu pecado está sempre diante dele. E o pecado que Jacó cometeu contra o seu irmão Esaú, estava diante dele. O pecado da ludibriação, da trapaça, de tudo que ele fez com o seu irmão. O pecado estava diante dele, e agora Deus manda ele voltar de Padã Arã para a sua terra. Mas lá está o meu irmão, eu enganei ele, eu trapaceei ele. Se fosse hoje, eu soltei alguns cheques sem fundo e depois cancelei. Nós falamos aqui um dia desse de trapaça, cheque sem fundo. Essa semana eu fiquei sabendo aí com um cidadão cristão, ainda bem que não é daqui, porque se fosse daqui eu ia em cima. Soltou o cheque, mandou a mulher fazer a compra com cheque, e depois o vagabundo, ele vai à delegacia e abre um BO dizendo que o cheque foi roubado. Isso veio nas nossas mãos. E o cidadão disse assim: pastor, eu também abri um BO. Eu disse: bem que o senhor fez. Já pensou? O cidadão manda a mulher fazer compra com cheque assinado por ele. Depois ele vai na delegacia e abre um BO que o cheque foi roubado. Olha que situação que esse cidadão coloca a mulher dele, a esposa dele. Só porque ele pediu para a esposa fazer uma compra de 500, a esposa fez uma compra de 1.000, não vigiou também. Aí ele ficou irado, e não deveria ter ficado, porque ela ainda foi numa loja, comprou terno, comprou gravata, comprou uma porção de coisa boa para o infeliz. Oi? 2 perigosos, 2 bandidos. Mas é crente, irmão. E a irmãzinha foi no estabelecimento: não, sou evangélica, eu sou crente da Assembleia de Deus. E quem me mandou aqui foi fulano de tal de Criciúma, obreiro também. Obreiro avaliando trapaceiro, para ir trapacear outro irmão que tem loja. Olha, eu fico ruim com isso. Aí eu disse: pastor Adilson, procura o pastor desse cidadão nessa cidade, e vai em meu nome lá. Eu fico tão indignado com esse tipo de coisa, que eu fico ruim. Aí eu tenho que vigiar, porque senão eu perco a estribeira também, de tão ruim que eu fico, quando eu sei que um cidadão com nome de cristão faz um negócio desse. Olha, irmão, tem coisa que só Jesus. Por isso que a Bíblia manda olhar, que faz parte do análise, analisar, ver as coisas, vigiar e orar, né? Orar está na vida do cristão, nós sabemos que temos que orar. Irmãos, e quanto mais, aí fora tem uma palavra aí que eles dizem: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E os irmãos sabem que quanto mais nós procuramos buscar a Deus, orar, se consagrar, mais o diabo vai aparecer. Mas o diabo vai se manifestar. Aí é que nós precisamos viver vigiando, olhando, analisando, ser analítico e vigiando. Olha, eu e a Eliana, nós já caímos em algumas barrelas que eu não vou falar aqui, porque é feio até. Porque nós não vigiamos. Não que nós trapaceamos, mas da gente cair na lábia de alguém, e algumas vezes até por ter pena da pessoa, e aquela pessoa tão labiosa, e a gente tem um coração bom, né? E aí você entra de gaiato, depois que, meu Deus, era um laço. Deus tinha me dado um sonho, agora que eu estou entendendo. O diabo veio com a luvinha de algodão e me passou a perna. Então nós precisamos vigiar. Jesus diz para vigiar, para que não entreis em tentação. Cuidar para que Deus tenha misericórdia de nós, para não entrar em tentação, porque às vezes nós entramos em coisas, em tentação entramos de graça, não precisava, nós não vigiamos. E olha, irmão, o mundo está cheio de atrocidades, e até cristão por aí, que tem nome, né? Quantos que usam, nós falamos ontem aqui à noite,
na reunião, pessoas que usam até o nosso nome, o nome da Assembleia de Deus, com segundas intenções. Usam o nome do pastor, usam palavras dizendo que tem o nosso apoio para ludibriar irmãos, para poder ter apoio, para poder receber oferta, mentindo no nosso nome, e até com títulos por aí afora. Eu estava meditando quando, em Filipenses, Paulo disse assim: irmãos, eu não canso de vos escrever as mesmas coisas. Ó, não é só João que está dizendo assim: eu não vos escrevo um mandamento antigo, um mandamento novo, mas um antigo. É Paulo que fala as mesmas palavras. Eu não vos canso de escrever as mesmas coisas, para que vocês, irmãos, tenham segurança. Lá 2000 anos atrás, Pedro fala isso e Paulo fala, para que vocês tenham segurança, para que vocês não caiam nas mãos dos maus, dos cães. Ó, Paulo chama de cão. Quem que é esse cão que Paulo está falando? Para que vocês não caiam na mão dos cães. Não é os cães que ladram, que você tem lá no quintal, lá na sua casa, não. É cães homem, é cães ser humano. É cães gente, pessoas perigosas de língua, de boca, são cães humanos. E aí a segunda palavra que ele diz assim, ó: e também vocês não caiam nas mãos de maus obreiros. Porque tem muito por aí afora, maus obreiros, já existia desde aqueles dias, maus obreiros. E a terceira palavra que Paulo diz ali, e para que vocês não sejam forçados a circuncidar-se. Então vocês vigiam. Eu estou escrevendo sempre, irmãos, estou escrevendo sempre para vos orientar, vos admoestar, para que vocês não caiam na mão, estejam seguros, para não cair na mão dos cães, dos maus obreiros, e que vocês não sejam forçados a ser circuncidados. Ele fala isso em Filipenses, não estou equivocado, Filipenses 2. Paulo fala. Então nós precisamos ter cuidado, porque quando nós oramos, quando nós temos um propósito de ir a Deus, porque o Senhor nos chamou para uma missão, o Senhor chamou os irmãos e vocacionou, e Deus colocou no seu coração uma chama que ferve, que arde, e você está bem intencionado de buscar a Deus, de se preparar, de ler a Bíblia, de buscar poder, para não conhecer somente a Deus pela palavra, mas para conhecer Deus também pelo seu poder, para cumprir o que diz a Bíblia. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, mas também conhecer o poder da graça, o poder do Espírito, para nós não errar. E aí o diabo sabe que nós estamos bem intencionados, buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, nos esforçando para ser fiel a Deus, fiel à igreja, fiel à nossa liderança. Olha, irmãos, mais do que depressa, o diabo vai se apresentar para nós. E aí, se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos, nós podemos cair numa esbarrela. Nós podemos cair num laço. Nós podemos ser uma presa. É por isso que estas três coisas no texto, onde é advertido pelo escritor Marcos, falando deste Senhor, que também simboliza o próprio Jesus. Jesus, ele é o Senhor do céu e da terra. Ele veio a este mundo, ele fez a sua obra, aleluia, e ele entrega a chave a Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro recebe autoridade, e agora Pedro sai como valente, pregando, administrando a igreja primitiva. Ele foi um dos cabeças,
Depois, mais tarde, veio Paulo também, o grande apóstolo preparado por Deus. Mas no início, cabeça da igreja depois de Jesus, foi Pedro. Foi Pedro. Então, meus irmãos, é importante sabermos que este Senhor, que entrega os bens e manda o servo vigiar, ele vai embora, mas ele disse que voltaria. Só que ele disse, não se sabe se à meia-noite, se ao amanhecer, ou se ao cantar do galo. Ou ao cantar do galo ou ao amanhecer. Uma coisa é certa, ele vai voltar. Não é verdade? E Jesus veio, fez a sua obra, certo? Concluiu no Calvário, ressuscitou, ficou com os discípulos mais 40 dias, deu mandamentos, ensinou, se manifestou a eles, como eu preguei domingo à noite aqui, por várias vezes, deu mandamentos. Os últimos mandamentos que Jesus dá foi em cima do Monte das Oliveiras, em Betânia, de frente para Jerusalém, e dali Jesus sobe assunto ao céu. Ele é elevado, sobe às alturas e toma a sua posição ao lado direito do trono de Deus. Mas ele disse assim, ó, eu vou voltar. E vocês ficam vigiando, fica me servindo, fica fazendo a minha obra, pregando o meu evangelho. Eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. Vocês não estarão só, mas um dia eu vou voltar. No Evangelho de João 14, Jesus fala muito disso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então esse Senhor da parábola, do texto aqui, de outras parábolas nos evangelhos semelhantes, está dizendo que este Senhor representa, simboliza, focaliza na pessoa do nosso Senhor, que foi e prometeu voltar para um dia nos buscar para estar com Ele. Portanto, meus irmãos, nós precisamos viver vigiando, orando e olhando, para não sermos ludibriados. Olha, eu falei aqui ontem à noite um pouquinho de Saul. Saul tinha tudo para ser feliz, irmão. Samuel repreende ele porque ele não estava autorizado, veja bem, ele não estava autorizado a oferecer sacrifício e holocaustos ao Senhor. Só quem podia oferecer sacrifício e holocausto era Samuel, o sacerdote. Saul não, Saul era rei. Saul não estava autorizado. Ele não podia fazer isso. Mas Samuel demora 7 dias para chegar, e os inimigos apertando, e o povo de Israel se dispersando, e Saul perturbado, ele pega e oferece sacrifício e holocausto a Deus. Ele não podia. Ali ele já quebrou o pacto. Ali ele já meteu o nariz aonde não lhe competia. Ali a Bíblia diz que ele obrou erroneamente. Ele agiu erradamente. Ele não tinha autoridade para oferecer a Deus holocaustos e sacrifícios. De maneira nenhuma, só Samuel. Ele oferece. Aí Samuel chega, Samuel, profeta, homem de Deus, sacerdote, chamado por Deus para uma missão tão linda, tão específica. Samuel chega, Saul, o que fizeste, Saul? Não, você demorou, Samuel, você atrasou. E aí
a coisa estava complicando, o povo estava se dispersando, os filisteus estavam nos apertando, e eu ofereci. Samuel disse: não, obraste erroneamente, loucamente, é isso, né? Obraste loucamente, fizesse coisa de doido. Fez coisa de louco. Não podia oferecer Saul sacrifício. Ele não era o homem. Ele foi chamado para ser rei. Samuel ungiu ele, meteu óleo na cabeça dele para ser rei. E mais na frente o Espírito de Deus se apoderou dele e mudou ele em outro nome. Outro homem, porque Deus não quer, irmão, ninguém nesse altar aqui, ó, na carne, na natureza humana, na sabedoria humana. Deus quer nesse altar aqui pessoas que andam pelo Espírito, que vivem no Espírito, que conhece a Ele e que é chamado por Ele. A Bíblia diz que a ninguém toma esta honra, a não ser os que são chamados por Deus, como Arão e os seus filhos, para o sacerdócio. Levítico também. E aí Saul toma essa decisão. E aí mais na frente, irmão, Saul faz um voto, que Samuel chama do atrevido voto de Saul. Que homem para sair fora da casinha. Que homem para passar carroça na frente dos bois. Que homem atrevido. Olha, irmão, isso que Deus meteu o Espírito Santo sobre ele lá no arraial, e ele profetizou junto com os profetas. Ele teve a experiência. Os irmãos, imagina se ele não tivesse aquela experiência com o Espírito Santo, o que esse homem não fazia? Mas quando ele oferece o holocausto, Deus disse assim, Samuel disse assim: ó Saul, Deus deixou de confirmar agora o teu reino. Saul, tu perdeu a bênção, tu foi atrevido. Deus ia confirmar agora o teu reino para sempre em Israel. Acabou-se agora, Deus rasgou. Olha, irmão, é sério o negócio. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que a oração, a vigilância e olhai, que faz parte da parte que nós analisamos, vemos, cuidamos, estas três coisas estão relacionadas a Saul também, certo? Isso aqui mostra que quando nós oramos, olhamos e vigiamos e buscamos a Deus, nós não vamos fazer um atrevido voto. Nós não vamos tomar posição errada na nossa vida. Porque, irmãos, quantas decisões erradas que crentes tomam, depois ele toma no nariz, depois ele quebra a cara. Isso fica uma marca. Eu falei um dia para o moço, meu filho, não seja rebelde, seja uma bênção e obediente, porque senão o teu ministério vai ser atrasado em 5 anos. Irmãos, eu não gosto de abrir a boca, porque eu tenho aberto a boca em algumas coisas e parece praga. Eu evito. Eu só quero abrir a minha boca para abençoar e não maldiçoar. Antigamente eles diziam só, aquela cidade lá não vai porque o padre amaldiçoou. E é verdade, irmão, a maldição pega. Se a maldição do pai pega, a maldição da mãe pega. Maldição pega, e Deus disse a ele: eu abençoarei, Abrão, os que te abençoarem. E aqueles que eu amaldiçoarei, olha aqui, irmão, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem amaldiçoasse Abrão, como dizia meu pai, está dando murro na ponta de faca, estava tendo com Deus. Quem abençoaria Abrão, estava sendo abençoado, ia ser abençoado. Então, irmãos, a palavra, ela pega. A Bíblia diz que a palavra, ela tem poder. O poder da vida está na língua, da vida ou da morte está na língua.
E nós temos que ter bastante cuidado com a nossa língua. Mas uma atitude errada pode trazer um atraso de vida na nossa vida, tanto ministerial, como na vida financeira, como na prosperidade, em todas as áreas. Olha, as atitudes erradas de Saul, eu acho que ele se achou que tinha se achou com uma certa liberdade, porque ele foi chamado, escolhido para ser rei. Samuel tacou óleo na cabeça dele, ungiu ele com óleo. E lá no arraial, junto com os profetas, ele recebe o Espírito de Deus e começa a profetizar com eles. Aí o homem começou a se achar que era alguma coisa. Mas, irmãos, todas as coisas que Deus nos dá têm limite. Tudo tem uma linha. Tudo tem um nível. Tudo tem um divisor de água. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele se mete a fazer um atrevido voto. Aí Samuel atrasa. Será que esse atraso de Samuel não foi para provar Saul? E o infeliz, precipitado, atribulado, não esperou o sacerdote chegar. Não esperou o homem de Deus chegar, se adiantou. Chama alguns soldados, alguns irmãos, e agora oferece um sacrifício, um holocausto a Deus. Ali ele se arrebenta tudo. Ali foi a desgraça dele. Atitude errada. Ele não vigiou. Ele estava em luta. Israel estava em angústia. Mas ele não tinha ordem de oferecer nada a Deus. A ordem que ele tinha era tão somente de obedecer a Deus o que foi imposto pelo profeta, pelo homem de Deus, por Samuel. E mais nada ele tinha direito a fazer. Ele era apenas rei, ele não era sacerdote. Ele não podia entrar diante de Deus, não lhe foi dado esta liberdade. Ele toma por sua conta posição errada, atitude errada, o reino foi rasgado. Ele perde o reinado. Samuel diz assim, deixou Deus de confirmar o teu reino hoje para sempre. Irmão, mas as coisas com Deus é muito séria. Hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje nós estamos no tempo da graça. Graça é graça, e graça é graça. Mas nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos ter atraso de vida na nossa caminhada. Nós podemos ter atraso de vida no nosso ministério. Nós podemos tomar uma posição errada e ter que pagar um preço caro durante anos. Chorar, jejuar, ter perdas, ter desastres na nossa vida, na nossa família, por uma posição e atitude errada que de repente eu posso tomar sem consultar a Deus, achando que eu sou dono do meu nariz. E eu não sou dono do meu nariz, irmão, eu sou servo. Eu sou um servo de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus no meu coração, dentro da minha vida, para que Ele venha me orientar, me dar caminho direito, me ensinar, me instruir. Mas eu preciso ter um coração e um instinto de servo da orelha furada. Há pouco tempo chegou alguém para mim, um pastor, um amigo meu, pastor, agora o senhor está em Sara, agora o senhor tem direito de escolher a igreja se o senhor quer, né? Digo, meu filho, o meu negócio não é com o homem, é com Deus. Se eu tivesse em Sara ou não tivesse, onde eu tivesse, eu nunca pedi igreja, eu nunca escolhi igreja. Eu tenho 34 anos de ministério, eu nunca pedi para ir para cá ou ir para lá, ou eu quero ir para essa igreja ou para aquela. Eu quero viver na direção de Deus, na vontade de Deus, porque tudo é dele, a obra é dele, eu sou dele, nós somos dele.
E quem alimenta o rebanho é Jesus, é o Espírito Santo, pela palavra, pela ministração e da forma que Ele pode me usar constantemente para que a igreja vá bem, tanto espiritualmente, tanto no cajado sendo apacentada pelo dom da graça que Ele nos deu, e também dentro de uma visão administrativa para fazer crescer aquilo que é dos irmãos, que é da igreja, que é patrimônio, que faz parte da administração. E aí, olha, irmão, e vocês sabem que lá no Velho Testamento, Deus matou muita gente. Mas interessante, Saul ele não matou. Lá na frente ele se mata, né? Mas olha, Deus rejeitou ele. Davi tinha 17 anos. Davi só assumiu o reinado com 40. É isso? Me ajuda? É isso? É, né? Davi só assumiu o reinado com 40 anos. Isso quer dizer que Saul continuou sendo rei de Israel, 23 anos desviado. 23 anos rejeitado por Deus, caçando Davi para matar. Aí o Espírito de Deus não falava mais, aí ele vai a pitonisa, ele vai a feiticeira. Samuel, o profeta de Deus, o vidente de Deus, o homem que Deus usava, já estava morto. Não tinha mais ninguém, e Deus não respondia nem por Urim, nem por Turim. E aí Saul, ele vai consultar uma feiticeira, uma pitonisa. E lá a feiticeira faz subir da terra um homem, só é Samuel. Foi enganado o infeliz lá de novo. 23 anos desviado, na frente da nação de Deus, do povo de Deus, diante de Israel, 23 anos, sem a direção de Deus, sem a orientação divina, perseguindo Davi para matar o homem segundo o coração de Deus. Davi correndo, fugindo, entra aqui, sai ali, escapa e vai para lá e vem para cá. 23 anos sendo perseguido por Saul. Saul em todo o tempo querendo matar, tentou encravar a espada em Davi. Davi tira o corpo fora, a espada fica cravada na parede. O espírito mau se apodera dele. E ele só tinha paz quando Davi pegava a harpa e começava a tocar e louvar a Deus com aquela unção que ele tinha recebido de Deus quando ele foi ungido lá pelo profeta Samuel, na casa de Jessé. Então, irmãos, Deus deixou, certo? Se alguém quer tomar um caminho errado, irmão, Deus não vai mandar um anjo. A única vez que Deus mandou um anjo foi quando Balaão foi tentado lá pela aquela nação lá que veio, Balaque, né? Balaque, para ir lá amaldiçoar. Deus disse, não, ó, tu não vai não. Como é que tu vai amaldiçoar aquilo que é meu, aquilo que é abençoado? Aí pela segunda vez, os irmãos vê como é o homem, né? Quem não vigia, né? Aí de certo, Balaão disse, não, eu vou consultar Deus de novo. Quem sabe aquela hora Deus estava irado, e Deus disse para mim não ir. Quem sabe agora Deus já mudou de ideia, quem sabe agora Deus está mais calminho, eu vou. Senhor, eu posso ir? Aí Deus deu liberdade para ele ir, mas com uma condição: abençoar. E olha, irmão, ele força a situação, e aí ele montado no mulo, para passar em um beco, onde tinha uma rocha de pedra ao lado, ali o anjo se coloca. Então o anjo impediu a mula passar com ele. E o homem estava tão ruim, meu. O homem estava tão ruim, o Balaão,
profeta, que ele não vê o anjo. A mula viu o anjo. A mula viu o anjo. A mula teve visão. E a mula abre a boca e profetiza para o Balaão, o profeta. Já pensou num cavalo falando, uma mula falando? A mula abriu a boca e profetiza, ela fala com o homem. Foi quando o anjo se atravessa na frente. Já pensou uma mula falando, irmão? A mula conversando com o homem, falando. Eu sempre te obedeci. Eu nunca me neguei. Por que tu me espancas? Aí Deus abre o olho do infeliz e ele vê o anjo ali com a espada na mão. Ele podia ter sido decepado, degolado. Foi a única vez que Deus mandou um anjo para intervir. Mas Saul, irmão, Deus soltou a linha e deixou ele correr. Andou 23 anos desviado, perseguindo Davi, tentando matar o ungido do Senhor, tentando matar Davi, aquele que lá na caverna, Saul deitado, com seus homens perseguindo ele, Davi entra lá e corta um pedaço da orla do vestido de Saul, e lá na frente, Davi dá um grito, olha aqui meu Senhor, onde estão os teus homens aí? Eu podia ter te matado, mas longe de mim de eu tocar no ungido do Senhor. Olha, irmão, Davi estava ungido com a graça, com o amor de Deus, com a virtude do Espírito. Deus entregou Saul na mão de Davi. Davi podia ter matado ele com a espada, cravado ele no barro, na terra, ou podia ter dado uma espadada com o fio das costas, de prancha na orelha dele, na cabeça dele, matado ele. E aí os homens de Davi disseram, o Senhor entregou esse infeliz na tua mão, Davi. Davi disse, não, que Deus me guarde, longe de mim, de eu tocar no ungido do Senhor. Irmão, ele estava estragado. Eu vinha conversando com um pastor estava, pastor esse dia, não vou dizer o nome, o pastor estava muito brabo. E eu aconselhei esse pastor, disse, meu filho, fecha a tua boca. Não abre a tua boca. Porque quem vinga é Deus. Quem corrige é Deus. Quem trata com o homem é Deus. Você não tem direito de tratar e não tem direito de falar. Se aquele ser humano lá, aquele próximo está fazendo coisa errada, Deus vai tratar com ele. Mas um dia ele foi ungido, certo? Um dia ele foi ungido, então não toca nele porque ele é ungido. Se ele está estragado, se ele está fora do trilho, deixa que Deus vai tratar, mas tu não toca nele. Porque tu vai ter atraso de vida no teu ministério, tu vai apanhar também. Vigia, meu filho. Aí esse pastor ficou assim, pastor, isso é verdade, o senhor tem experiência. É verdade, irmão, é verdade pura. Aquele cidadão, se não está na direção, mas não toca. E Davi, no auge da sua graça, com tamanha unção, ele disse, longe de mim. E os servos de Davi só mata Davi, mata. Ele está endemoniado, ele está te perseguindo. Ele quer te matar a qualquer momento. Deus entregou ele hoje nas tuas mãos, mata ele. Davi disse, não. Longe de mim, que Deus me guarde. De eu tocar no ungido do Senhor, irmão. O ungido do Senhor estava desviado. O ungido do Senhor estava em pecado. O ungido do Senhor estava endemoniado. O ungido do Senhor obrou loucamente. O ungido do Senhor quebrou o pacto. O ungido do Senhor Deus rejeitou. Porque lá pelas tantas Samuel, com aquele coração de pai, de sacerdote, de profeta de Deus, com dó de Saul, Deus chama Samuel, o servo dele, e diz, Samuel, até quando terás dó de Saul? Tenha dó dele não.
ele vai pagar pelo que ele fez. Os irmãos estão entendendo? Irmão, eu tenho tanta coisa para falar. Hoje, eu saí cedo. Eu confesso para os irmãos que eu não preguei, nem peguei na Bíblia hoje para pregar. Eu até disse para o jovem pregar. Mas eu sinto aqui uma fonte que jorra. Se for para pregar essa mensagem até meia-noite, eu prego. Eu pregaria até meia-noite, mais 3 horas eu pregaria se a garganta aguentasse, porque eu sinto aqui uma fonte jorrando. Eu sinto aqui Deus nesta palavra. Eu sinto aqui uma direção divina. Deus nos orientando a vigiar para não perder o que nós recebemos do Senhor, porque eu e você, nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar nas nuvens para nos levar para o lugar que Ele preparou, ou ninguém de nós sabemos até o momento que nós vamos viver e vamos morrer, ninguém sabe. Falando esse dia com uma irmãzinha meia assim devagar, não vou citar nome. Ela disse, poxa pastor, a gente fica velha rápido, né? Minha filha, a maior certeza que nós temos, que o ser humano tem, é que um dia ele vai morrer. E quem está com Jesus, coração limpo, servindo a Ele, obedecendo aquilo que Ele mandou, para que quando Ele voltar, achar os seus servos servindo e fazendo assim, aí nós temos a certeza que nós vamos para lá. Se não, minha filha, lá alguém dizia assim, caixão pro bila. Caixão pro bila. Então, meus irmãos, ninguém sabe, nós só sabemos que Ele vai voltar. E se Ele não voltar, alguns poderão partir, mas bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor, morrem com Cristo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Charamandagasu cantaramagai. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na morte daquele que o seu filho comprou na cruz, que o aceitou, que foi selado, que recebeu o Espírito Santo da promessa e que permanece servindo a Deus com humildade, sendo fiel, esperando o Senhor voltar, se à meia-noite, se pela primeira vigília da manhã, se ao cantar do galo, ou se pelo amanhecer, mas sempre com esta esperança de que Ele vai voltar e que eu estou aqui, aleluia, sendo testado pelo Espírito Santo, aguardando este momento glorioso. Ficamos de pé, nós vamos orar. Eu tinha mais um assunto para concluir, mas eu nem vou ler, senão eu vou falar mais uma meia hora. Está em Lucas 12:37. Outro dia eu prego só esse versículo. Lucas 12:37. Se alguém quiser ler em casa, pode ler. Mas só esse versículo dá uma mensagem de 2 horas, para falar pouco. Então, meus irmãos, uma coisa eu vos digo a todos: vigiai. O texto manda olhar, orar e vigiar. Ou vigiar e orar. E finaliza dizendo, uma coisa que eu vos digo a todos, vigiai. Porque, irmãos, uma decisão errada nossa pode nos custar anos de perda, anos de angústias, anos de aflições, pode custar. E outra coisa para concluir, irmão, essa questão de amaldiçoar, é melhor a gente não fazer, tá? Não amaldiçoa ninguém. Pastor, pega. Só que existe uma coisa.
Um dia eu fui sentenciar alguém, porque não merecia mais do que uma sentença. Eu fui sentenciar em palavras. Eu percebi quando veio um ser e não deixou eu falar. E depois eu comecei a meditar, analisar. E me veio um versículo. Tudo que o homem semear, também ceifará. Deus me corrigiu e Ele me guardou. Deus me corrigiu, me guardando, porque eu ia plantar uma semente pesada aquele dia. E aí eu ia colher lá na frente uma semente pesada. Deus me guardou. Fui corrigido por Deus, fui ensinado por Ele. O Espírito de Deus me deu um impacto tão forte e eu não consegui, me deu um temor. E eu não consegui abrir a minha boca e soltar aquela sentença, aquela palavra dura. Deus é bom, irmãos. O Espírito Santo é maravilhoso, Ele nos ensina, Ele nos corrige. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus corrige a todos quantos Ele tem por filho. E a Bíblia diz que a correção no momento parece ela não ser de gozo, mas posteriormente, futuramente, ela produzirá um fruto pacífico de paz, que você lá na frente vai se alegrar, vai agradecer a Deus, porque Deus te ensinou. Aleluia. E o ensinamento de Deus nos planta na rocha, nos edifica, nos deixa sábio, nos dá discernimento. A sabedoria, ela se abrange em nós, ela cresce em nós, e nós vamos crescendo em graça, em conhecimento, em estrutura, em discernimento. E a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O temor de Deus, diz a Bíblia, que encaminha para a vida, e o que tem ficará satisfeito, diz Salomão. Porque o temor de Deus encaminha, o temor de Deus ensina, o temor de Deus faz com que o anjo ande ao nosso redor, o temor de Deus nos ensina, o Espírito de Deus se aplaca ali, porque você tem respeito, você tem temor, você teme a Deus, a tua vida será bem sucedida na terra, porque o Senhor vai te guardar, e debaixo das suas asas estará seguro, escondido, e com as suas penas, diz o Salmo 91, Ele te cobrirá. E essa cobertura da pena e das asas, como símbolo, far-te-á ou fará em você uma blindagem. E essa blindagem de Deus, pela palavra, pela graça, pelo sangue de Jesus, o maligno não vai tocar na sua vida. Deus vai te guardar. O demônio pode vir endemoniado contra a tua vida. Eu estava contando hoje, talvez já falei aqui, a irmã me chamou para orar pelo esposo dela. Ela era nossa secretária lá em Garuva, professora. E o esposo dela tinha uma funerária. Ela disse: pastor, vem aqui, meu marido está muito agressivo e tal. Morava lá da igreja. Cheguei lá, cumprimentei ele. Quando eu abracei ele, ele caiu endemoniado, possesso. Gritava e urrava como leão. E voava em mim. Eu levantava a mão e ele caía. E não só esse, mas outros, vinha para me bater de mão fechada. Quando chegava próximo de mim, não me atacava, caía no chão. Eu sentia como se eu tivesse uma blindagem de aço em volta de mim. Aí me lembrei do que João disse, que o que é nascido de Deus, o maligno não toca.
você temendo, você estará debaixo das asas. Fala de proteção, estará escondido. E as penas também dá proteção aos filhotes. E o salmista diz que você estará debaixo das penas. Nem o orvalho do céu à noite vai te pegar na cabeça e nem chuva, porque você está escondido em Deus. Paulo fala que nós estamos escondidos em Cristo e em Deus. Irmãos, é bom ser crente. É maravilhoso, eu sou grato. Eu conheci Jesus com 19 anos. Jesus me chamou, era muito católico, nossa família toda. Jesus, o Espírito de Deus começou a falar comigo com 15 anos, já falei aqui. Até os 19 dias da minha conversão eu ouvi a voz de Deus. Eu sou grato, o Senhor me chamou, me escolheu, ganhei toda a minha família, tenho ganho centenas de almas por esse estado afora. Sou um homem agradecido a Deus. Sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sou feliz, eu sou grato. Eu levanto a minha mão ao céu todo dia, agradecendo pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro, por ser um cidadão do céu, por tudo que Deus fez por mim. Procuro ser um servo obediente à minha convenção, aos meus superiores, aos meus pastores, aos meus líderes e ao meu Deus que me chamou. Faço isso de forma grata, porque o Senhor me salvou. Salvou você também. Você é cidadão do céu. Recline a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja. Ministramos nesta noite esta palavra bíblica de ensino, de advertência ao teu povo, às nossas vidas, Senhor. Guarda a tua herança, a tua igreja. Guarda o teu povo, nos ensina, Senhor. Nós não sabemos o dia que tu nos vais chamar para a eternidade. Nós não sabemos a hora que tu vai voltar. Sabemos que o fim está próximo. Sabemos que ninguém é dono da sua vida. Hoje podemos estar vivo, amanhã podemos estar no outro lado da vida, Senhor. Nos guarda, nos ajuda a vigiar, a orar e a olhar também, Senhor, para estar atento a todas as coisas. Guarda a tua igreja. Nós estamos incluídos na oração sacerdotal do teu Filho Jesus, que disse: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Sabemos que este povo aqui foi dado pelo Pai a ti, Jesus. Vieram a ti pelo dedo de Deus. Foi escolhido por ti, porque o Pai trouxe a ti, Senhor. Guarda esta igreja, guarda este povo até o dia da eternidade. Eu quero ver todos no céu naquele dia, Senhor, junto comigo, porque o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus. E lá no céu, nós vamos nos conhecer uns aos outros. Senhor, eu quero ver toda a igreja que eu apacentei, que eu ensinei, que eu abracei. Quero vê-los comigo no dia da eternidade, nas bodas do Cordeiro, na grande mesa, onde nós vamos estar assentados, e é o Senhor que vai nos servir ali. Queremos ver a tua herança, o teu povo ali, desde o mais pobre ao mais rico, desde o mais pequeno ao mais grande, desde o mais novo ao mais velho. Queremos ver nas bodas do Cordeiro, todos ali sendo servidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, recebe a nossa oração, abençoando cada vida, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.